exercer a minha fé, não é? Quando Jesus encontrou com aquele paralítico e que, né, desceu através da ajuda dos seus amigos, Jesus disse para aqueles homens que viu fé no coração deles. Então, deu ordem, não é, para que o paralítico levantasse e andasse. E eu gostaria muito que Jesus encontrasse fé no meu e no seu coração, para que coisas assim acontecessem nos nossos dias. Você crê assim? Eu creio também. Vamos ler o texto? Eu quero falar hoje nesse tema Ecos da Páscoa, e o tema de hoje é: em Cristo temos livre acesso a Deus. E para isso eu quero ler com você Marcos capítulo 15, Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, versículo 33, e do 33 ao 39. Semana passada eu fiz aquela leitura longa, não é? Não é assim muito do meu perfil, mas não consegui cortar, e ficou aquela leitura de vários versículos, mas hoje é um texto um pouco mais reduzido, e aí a gente consegue até se concentrar mais nisso. Marcos 15, 33 e 39. Kaline, aquele videozinho tá no jeito aí, aquela animaçãozinha? Tá? Beleza. Vamos lá. O texto diz assim: e houve trevas sobre a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, hora nona, não é? Para quem está com a revista atualizada, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. É porque Jesus estava falando aqui no aramaico. Versículo 36, um deles correu, embebedeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber, e disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o versículo 38 diz: e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Amém? Na semana passada nós vimos que a Páscoa judaica, né, por ocasião da saída do povo hebreu do Egito, remete para a Páscoa lá do Novo Testamento, a Páscoa com base na nova aliança no sangue de Jesus. E hoje eu quero trazer um outro eco da Páscoa, que começa ou tem origem lá no relacionamento quebrado do homem com Deus, lá no Jardim do Éden. E eu quero ler Gênesis 3, 24, só um versículo, com base nessa quebra de relacionamento do homem por conta do pecado. O texto diz assim: depois de expulsar o homem, colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia de um lado para outro, guardando o caminho que levava à árvore da vida. Então, os querubins foram colocados ali para que Adão e Eva não voltassem, não tomassem o caminho de volta ao Éden. Então, quando a gente olha para Gênesis capítulo 3, a gente vê isso, o relacionamento quebrado, que o próprio homem quebrou através do pecado, e a quebra da comunhão do homem frequente, diária com Deus ali em Gênesis 3. Porém, nesse texto que nós lemos agora, a gente começa a perceber como ecos da Páscoa, a restauração do nosso relacionamento com Deus através do sacrifício de Jesus. O texto diz que o véu do templo, que na verdade não era um véu, tipo um véu de noiva, mas era uma cortina espessa, esse véu foi partido, não é? Se rasgou, bem exatamente no momento da morte de Jesus. O versículo 38 diz isso para a gente: e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, e não ao contrário.
foi de alto a baixo. E aí, quando a gente estuda essa parte do tabernáculo ou do templo de Jerusalém, no lugar ali onde havia os sacrifícios para expiação dos pecados do povo, então a gente sabe, toda vez que um homem pecava, um animal era morto para que o seu pecado então fosse expiado naquele momento, não perdoado de uma vez por todas, mas a cada vez que o homem pecava, um animal era morto. Então, em determinados horários, os sacerdotes estavam ali, porque todos os dias tinha uma mortandade de animais por conta do pecado das pessoas. E quando os sacerdotes faziam isso, porque era o sacerdote que pegava o animal, levava o animal para ser sacrificado, para que houvesse então a expiação dos pecados. Então, no tabernáculo havia o lugar santo, que ficava ali o candelabro, a mesa dos pães, mas logo à frente tinha o véu, tinha uma cortina que separava o lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. E nesse santo dos santos, que era separado por esse véu, por essa cortina, ficava ali a Arca da Aliança. Esse lugar santo dos santos era onde Deus se manifestava uma vez por ano. Então, uma vez por ano, o sacerdote fazia um sacrifício por ele mesmo, que ele tinha que se purificar. Ele fazia um sacrifício para expiação do pecado do povo, e uma vez por ano ele entrava naquele lugar para levar o sangue do bode ali, para que o pecado do povo então fosse expiado, perdoado. Mas todo ano ele tinha que fazer isso. E quando ele entrava naquele lugar, a presença de Deus se manifestava. Então, o relacionamento com Deus perdido lá no Éden foi justamente restaurado nesse momento. Quando Jesus morre, o véu é rasgado, é partido de alto a baixo, e ali aquela separação do lugar santo para o lugar santíssimo não tinha mais. As pessoas poderiam agora ter um relacionamento direto com Deus através de Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo vai alertar, escreve em Efésios capítulo 2, versículo 18, a respeito disso. Olha o que ele diz aqui: pois por meio dele quem? Jesus, tanto nós, judeus, como vocês, gentios, porque ele está falando para os efésios, não é? Os gentios que não eram judeus, temos acesso ao Pai por um só Espírito, Espírito de Deus. Então, porque Jesus se entregou naquela cruz e o seu sangue foi derramado, o véu se rasgou, todas as pessoas que crescem em Jesus tinham, a partir daquele momento, um livre acesso ao Pai. Então, esse a gente pode contar como um dos ecos da Páscoa que nos alcança nos dias de hoje. Só que, irmãos, quando a gente lê esse texto aqui, esses versículos que nós lemos, ele é cheio de simbolismos. Gils, cuidado para o irmão Everaldo não escorregar aí, por favor. Vai com ele ali até a porta, por favor. Ele é cheio de simbolismos. Então, eu queria, nessa noite, discutir com você, compartilhar com você, dividir com você dois símbolos importantes para a vida da gente no século 21, com base nesse texto que nós lemos. Primeiro, o véu rasgado simboliza o acesso livre a Deus. Kaline, você chegou a botar a ilustração? Não, porque eu não pedi, né? Você não botou a animação não, né? Então, assim, você coloca para a gente, enquanto eu vou falando aqui, os irmãos vão tendo uma ideia do que eu quis falar ali. Vamos lá, eu falo, hoje em dia a gente fala, ouve, conversa, fala no telefone e digita, né? Então eu falo e você presta atenção no vídeo aí. Então, o primeiro simbolismo aqui é o véu rasgado. Simboliza o acesso livre a Deus. Então, quando fala da cortina do véu rasgado, diz respeito ao acesso livre. Então, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo era uma cortina espessa, como eu falei, não é, de 3 cores, azul, roxo e vermelho, e ele tinha na frente da cortina bordado querubins. Aí você
chegou, olha aí, aqui é o lugar santo, tem um candelabro, tem a mesa dos pães, e quando ele mostrar de frente o véu, você vai ver os querubins ali bordados. Primeiro foi o tabernáculo, depois o templo de Jerusalém, não é? E ali a arca da aliança, que continha o maná, a vara de Arão e as tábuas dos 10 mandamentos. Então, irmãos, os querubins nesse véu justamente simbolizavam os anjos, os querubins que estavam à porta do jardim do Éden, impedindo que os homens retornassem àquele lugar. Quando o sacerdote se depara com o véu e se depara com os querubins bordados, o que dizia ali, não é todo mundo que pode entrar nesse lugar. Os querubins demonstravam que aquele lugar não era um lugar de livre acesso para todas as pessoas. O sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano depois da purificação. Então, é naquele lugar, naquela salinha ali, talvez 5 metros por alguma coisa, 5 por 8, mais ou menos, é naquela salinha que uma vez por ano, Deus se manifestava ali naquela sala por conta do pecado do homem. Então, essa sala não era livre para qualquer pessoa. Era o sacerdote que depois de ser purificado poderia entrar, e ele entrava com o sangue de um bode, porque ali ele oferecia uma vez por ano o sacrifício, pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Então, como eu disse ali, esse véu, ele era muito espesso. Alguns estudiosos acham que era a espessura de uma mão, assim, mais ou menos. Não tinha como rasgar aquilo facilmente, mas no momento em que Jesus morre subitamente, aquele véu se rasga, e justamente no momento onde Jesus entrega ali o seu espírito. Então, o véu partiu não porque estava desgastado, porque se tivesse desgastado, os sacerdotes ao longo do ano iam olhar, está desgastado, vai romper, vai partir, mas não foi o caso. A ruptura desse véu não tem a ver com a ação humana, porque justamente partiu de cima para baixo. Não teve ação do homem para partir aquele véu ali. Então, o que a gente percebe é que naquele momento acontece ali algo sobrenatural. Um milagre acontece naquele tabernáculo no momento onde Jesus então entrega o Espírito. Mateus 27:51, que é um texto paralelo, vai dizer assim: o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, e Mateus vai dizer, a terra tremeu e as rochas se partiram. Ou seja, o tremor da terra aconteceu depois do véu partido. O tremor aqui não foi o efeito, mas foi a causa do véu partido. Então, quando a terra tremeu, a partir da morte de Jesus, o véu já tinha se rasgado. Então, quando Jesus então morre pelos nossos pecados, o que a gente entende, e é o eco fabuloso da Páscoa, e que alcança a mim e você, é que nesse momento o caminho até Deus foi liberado. O acesso de qualquer homem ao Pai foi liberado a partir desse momento, sem a mediação de qualquer pessoa que seja, sem a necessidade de um profeta, sem a necessidade de um sacerdote. Quando Jesus então entrega o seu Espírito ali, meu Deus, por que me abandonaste? E ele entrega ali o seu Espírito. Então nesse momento o véu se rasga de alto a baixo, e aí não haveria mais necessidade de morte de animais a partir então da morte de Jesus. Eu queria ler Hebreus capítulo 10, versículo 19, que diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus,
por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, a gente entende no Novo Testamento que Jesus toma esse ofício de sacerdote. Jesus é o sacerdote perfeito, que adentrou ao lugar santíssimo, abriu um novo e vivo caminho para que eu e você pudéssemos trilhar. Não para entrarmos numa sala de 5 metros por alguma coisa, mas para irmos direto à presença de Deus, como a gente tem hoje essa liberdade. A gente não precisa de profetas, não precisamos de sacerdotes, nós temos acesso livre ao nosso Pai por intermédio de Jesus, e esse é o eco da Páscoa que nos alcança nos dias de hoje, amém? Não precisamos mais de intermediação de ninguém e de nada, a gente pode ir direto a Jesus Cristo e direto ao Pai. Segundo símbolo que eu quero trazer nessa noite para a gente conversar, é que o véu rasgado simboliza o céu aberto. O véu rasgado aponta para o céu aberto para aqueles que creem. O véu rasgado significa para mim e para você que a gente tem acesso à eternidade. Não tem impedimento mais. É um coração arrependido que crê na obra da cruz, e isso é suficiente para a gente ter acesso e esperança à eternidade. E isso é para judeu e isso é para gentil. Isso é para mim, é para você, é para qualquer pessoa que reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Versículo 39, que nós lemos: quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse, também não é, irmãos, o sol se escondendo no meio-dia até as 3 horas da tarde, o véu do templo se rasgando, a terra tremendo, as rochas se partindo, os mortos ressuscitando, tudo aconteceu nesse momento. E ele disse, realmente este homem era o Filho de Deus. Então, irmãos, essa é a narrativa, talvez a primeira narrativa do arrependimento de um gentil, reconhecendo que Jesus era sim o Filho de Deus. Nesse momento, as pessoas começam a perceber que a promessa da vida eterna, da nova Canaã, não é? Da nova Jerusalém, da eternidade, não era somente para os judeus, mas um gentil, diante de tudo o que aconteceu, reconheceu naquele momento, diante de tudo que nós estamos vendo, realmente esse é o Filho de Deus. Algo assim, muito diferente começa a acontecer nesse lugar. No momento em que o véu partiu de alto a baixo, que a terra escureceu, que a terra tremeu, as rochas partiram, os mortos ressuscitaram, entraram na cidade, tiveram contato com as pessoas, pessoas se converteram e passaram a crer em Jesus Cristo. E o mais fabuloso, irmãos, é que 3 horas da tarde, era exatamente o momento dos sacrifícios dos animais. Quando Jesus brada em alta voz, às 3 horas da tarde, e entrega o seu Espírito como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nesse momento os sacerdotes no templo estavam matando animais, as suas roupas brancas de linho estavam sujas de sangue. É no momento exato, quando o sacerdote pega o seu cutelo, para matar um animal, um cordeiro ali, perfeito, sem mancha, é nesse momento, às 3 horas da tarde, que Jesus entrega o seu Espírito e o véu se rasga. É nesse momento que a nova aliança, no sangue de Jesus, vai dizer para mim, para você e para as pessoas da sua época, não há mais necessidade de morte de animais. Porque o sangue de Jesus derramado por mim e por você foi de uma vez por todas. Coloca a citação para mim aí, por favor, Kaline, de um Benjamin Shaw, que é um teólogo, professor do seminário presbiteriano lá nos Estados Unidos. E ele diz assim:
Jesus não entrou no Santíssimo Lugar temporariamente, como faziam os sumos sacerdotes no período do Antigo Testamento. Em vez disso, ele entrou de uma vez por todas, em favor de seu povo, e entrou permanentemente para nunca mais sair. O sacrifício de Jesus na cruz, o véu rasgado, o acesso ao Pai, é para todo sempre. Jesus então passa simbolicamente para o Santo dos Santos, para a presença de Deus, e isso é feito de uma vez por todas. Sendo assim, quando Jesus, então, o nosso sumo sacerdote, aquele que ministra, e ao mesmo tempo que ele ministra o seu próprio sacrifício, é nisso que é importante, ele se oferece como um sacrifício perfeito. Jesus é o sacerdote, é ele que vai até o Pai, mas ao mesmo tempo é ele que se entrega como sacrifício perfeito por mim e por você, e isso é feito de uma vez por todas. É por isso, irmãos, que nós não precisamos mais de morte de animais, nós não precisamos mais de sacrifícios, de penitências, de castigo, de boas obras, porque o que Jesus fez e precisava fazer já foi feito. E quando o véu se rasga, o meu relacionamento com Deus é restaurado. E o seu relacionamento com Deus é restaurado. Porque a gente tem acesso direto a Ele. Durante todo o Antigo Testamento havia promessa disso. E as pessoas não viveram isso. Não viveram para ver. E a promessa, como nós vimos na semana passada, se cumpre em Jesus. Os querubins bordados no véu, e que representavam os guardiões do jardim, foram removidos. Não há mais anjos, querubins, impedindo a mim e a você de nós nos achegarmos ao Pai. Que maravilha! Que eco da Páscoa, quando o sacerdote se deparava ali com o Santo dos Santos, e ele via aquele querubim, ele dizia: esse lugar não é para qualquer um. Mas quando o véu se rasga de alto a baixo, e ele vai para o chão, os querubins não têm mais simbolismo de querubins que nos impeçam, então, de nós nos achegarmos à presença do Pai. E a comunhão, então, perdida lá no Éden com Adão, é totalmente restaurada. E é por isso que hoje nós podemos dizer com toda certeza, nós temos comunhão com o Pai. Amém? Eu queria fazer duas aplicações com vocês nessa noite. E a primeira, irmãos, que eu pensei quando eu li esse texto e pensei nesses dois simbolismos, a primeira aplicação é que a gente precisa valorizar o acesso a Deus conquistado na cruz. A gente não pode esquecer que nós temos acesso direto ao Pai. E principalmente a gente não pode esquecer o que isso custou. O fato da gente fazer uma oração direto ao Pai, como nós fizemos aqui: Pai, cura essas pessoas em nome de Jesus. O simples fato da gente poder fazer uma oração assim: Pai, me ajuda no dia de amanhã, é porque Jesus se entregou naquela cruz por nós. É de graça, mas não é barato, porque custou o preço do sangue do próprio Deus, Jesus, que veio na forma de homem, que não pecou e se entregou naquela cruz por nós. Então, irmãos, olha só como são as coisas. Hoje, quando nós buscamos intermediadores entre nós e Deus, há algo muito errado e muito sério acontecendo nessa atitude. Quando o crente busca a irmã da profecia,
querendo um direcionamento para a sua vida, a resposta para alguma coisa, e não vai direto a Deus, há alguma coisa muito errada acontecendo. Quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de ler a Bíblia, buscando a direção para a nossa vida, há algo muito errado e muito sério acontecendo. Porque tem crente que é craque em terceirizar a oração. Não ora, não lê a Bíblia, mas quando precisa de oração, aí pede oração, terceiriza. Terceiriza porque não crê na sua fé. Terceiriza porque não tem relacionamento com Deus. Terceiriza porque talvez a sua comunhão com Deus não esteja definitivamente estabelecida. Então, é muito sério. Porque quando a gente quando nós buscamos intermediadores, é sinal que a gente está costurando o véu rasgado no momento que Jesus se entregou naquela cruz. É a gente banalizar o que Jesus fez por nós, a gente desvaloriza. Porque se o véu rasgou é para a gente ter acesso direto a Deus, mas a gente quer costurar ele, porque a gente depende da irmã que ora fulana de tal, a gente depende da imagem tal, a gente depende, desculpe irmãos, mas a gente depende do santo tal, a gente depende da terceirização da oração do pastor. A gente anula, a gente desvaloriza, ou pelo menos tenta aquilo que Jesus fez para a gente, porque Ele abriu o caminho para a gente ter um acesso direto ao Pai, e muitas vezes a gente não faz uso disso. Então, quando a gente não ora, quando a gente não lê a palavra, não estuda, a gente está simplesmente inutilizando um caminho aberto, novo e vivo, direto ao Pai. E a gente então começa a terceirizar. Jesus é o sacerdote perfeito, é o sacrifício puro apresentado diante de Deus para que a gente tivesse esse livre acesso restaurado. E é por isso que a gente precisa valorizar o tempo do estudo, a gente precisa valorizar o tempo da oração, que eu não valorizo quanto deveria, porque isso nos dá uma ligação direta de comunhão com o Pai. E é uma incoerência muito grande a gente falar do sacrifício de Jesus, dos ecos da Páscoa, se a gente não valoriza o que a gente pode fazer de melhor, que é conhecer a Deus, falar com Ele e estreitar a nossa comunhão com o Pai. Segunda aplicação que eu gostaria de fazer nessa noite, e eu penso que essa seja uma mensagem de esperança para mim e para você. Não há pecador que não possa ter acesso a Deus por meio de Cristo. Não importa o que nós fizemos no passado. Se nós, através de Jesus Cristo, tivemos os nossos relacionamentos restaurados com Deus, Ele nos perdoa de todo pecado. Não tem pecado grande demais que Deus não possa perdoar. Mas talvez a gente possa imaginar que algo do passado que nós tenhamos feito seja assim tão grande, tão desastroso, arruinou tantas pessoas, desestabilizou tantas coisas, que talvez isso Deus não perdoe. Mas não é isso que a palavra diz para a gente. Nada impede que nós sejamos alcançados pelo amor gratuito de Deus. Nada de ruim, nada de péssimo, nada de que possa desestruturar qualquer família, nada disso. O amor de Deus nos alcança através de Jesus Cristo, e esse amor é gratuito, porque vem através da graça. E pensando nisso, a gente pode olhar para o exemplo do ladrão da cruz.
A gente não sabe o que esse homem fez para merecer a morte da maldição, porque era só maldito que era pendurado no madeiro. Mas Lucas capítulo 23, versículo 42, ele vai dizer: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu não sei o que esse homem fez para merecer a morte de cruz. Mas quando ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, ele disse: Senhor, não esquece de mim. Quando você entrar no seu reino, porque você é rei, não esquece de mim. Então a possibilidade de salvação para o ladrão da cruz, e há para mim e para você. O centurião ali, o zombador, escarnecedor, realmente este homem era o Filho de Deus. Então, nesse momento, 2 gentios se convertem. Nesse momento, 2 gentios recebem o favor de Deus. Então, através de Jesus, têm acesso diretamente ao Pai. E aí eu pergunto: e quanto a mim? E quanto a você? Será que no passado não aconteceu algo na sua vida, na sua história, e que hoje te traz culpa? Será que em algum momento na sua vida você para e pensa assim: poxa, isso que eu fiz foi tão terrível, foi tão desastroso, e isso você carrega no seu coração como um impedimento ainda para que você tivesse um acesso livre ao Pai, e você carrega e você não se perdoa. Que terrível é o que eu fiz, sendo que Jesus se entregou naquela cruz justamente para pecadores como eu e você chegarmos ao arrependimento, para termos o perdão dos nossos pecados. E aquilo que envergonha você ainda nos dias de hoje, é isso que Jesus levou na cruz do Calvário, para que você não vivesse a culpa, não vivesse a vergonha, o ressentimento, mas que você fosse livre e tivesse livre acesso, trilhasse por um novo e vivo caminho, como nós lemos. Então, irmãos, nada que nós fizemos pode impedir que Deus nos ame tanto, mas tanto, a ponto de entregar Jesus para morrer naquela cruz, por mim e por você. E o nome disso é graça, é favor que a gente não merece. Jesus morreu naquela cruz, e naquele momento a cortina se rasgou, de alto a baixo. E isso diz para mim e para você, nós temos livre acesso ao Pai. E nada impede essa verdade. Essa verdade é para nós, essa verdade é para a igreja de Jesus, essa verdade é para os discípulos de Jesus. E eu queria, irmãos, nesse momento fazer 2 orações. Uma, para você olhar para trás, quem sabe por uma última vez, para relembrar aquilo tão odioso, tão terrível que você cometeu lá atrás. Para que nesse momento você pudesse fazer uma oração de gratidão. Porque se você crê em Jesus e tem acesso livre a Ele, Ele tem o poder de perdoar, e para que você saiba que você é perdoado por todas aquelas coisas que ficaram lá para trás, sem culpa, sem remorso, sem vergonha, porque Jesus morreu para livrar a gente dos nossos pecados.
Sabe, irmãos, eu não fiz coisas tão terríveis assim, mas de vez em quando eu lembro de algumas coisas e eu me envergonho, me dá uma tristeza tremenda. Talvez esse seja o momento da gente entregar isso diante do Senhor. As nossas incoerências, nossas atitudes impensadas, nossos pecados mais terríveis, porque foi um alto preço que foi pago para a gente viver uma vida livre de acesso ao Pai. E eu queria fazer uma oração por você que nunca entendeu nada disso, você que agora queira crer somente em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e agora você entende que é sem intermediadores, sem profetas, nem do passado e nem dos dias de hoje. E eu creio que Deus possa usar pessoas para falar com a gente, tá bom, irmãos? Eu creio mesmo. O que eu não creio é que a gente deva viver buscando essas coisas, como se a busca pelos profetas e profecias dos dias de hoje fosse isso que nos daria e nos dá então um direcionamento. A gente não precisa terceirizar oração. E eu quero orar por você que não sabia, não entendia direito a questão dos sacrifícios, não conseguia entender que Jesus veio morrer para que aqueles animais lá do Antigo Testamento não precisassem morrer mais. Para que você pudesse entender que só Jesus é o suficiente para salvar você. Só Jesus pode dar um acesso direto ao Pai para você. Basta você dizer como centurião: realmente, este é o Filho de Deus. E eu queria orar nesse momento. Quando, sabe, irmãos, eu pensei nesse texto, que é tão sério e ao mesmo tempo é tão lindo e maravilhoso. É um texto que nos dá tanta segurança, porque diz para a gente que a nossa vida não depende de nós mesmos. Não é o que nós fazemos, mas é o que Jesus fez por nós, e é isso que vale. Porque quando a gente faz para alcançar qualquer coisa que seja diante de Deus, irmãos, a gente falha. Mas o que Jesus fez por nós tem valor eterno. E ninguém muda. E ninguém cancela. Nem nós, com as nossas incoerências e burrices e pecados. Nem o Satanás. E nem o mundo. Porque nós fomos comprados por um altíssimo preço, que é o sangue de Jesus. Ecos da Páscoa, no século 21. Caminho está aberto para mim e para você. O que precisava ser feito, Jesus já fez. Você olha para trás e tem coisas de que você ainda se arrepende? Traz culpas, tristeza, vergonha. Esse é o tempo da gente deixar para trás e agradecer ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados. Se você não entregou ainda a sua vida para Jesus, e somente para Jesus, esse é o melhor momento
porque Ele te chama. E Jesus é suficiente para dar esperança para a gente da vida eterna. E o que eu pensei em casa antes de vir, é que a gente, se você quiser, que a gente terminasse esse momento orando de joelhos. Porque é tão incrível, o milagre é tão grande, o amor é tão sublime. Jesus, que não tinha pecado algum, se entregar naquela cruz como pessoas como nós. Que amor é esse? E muitas vezes a gente não ora como convém. A gente não busca conhecer a Deus como deveríamos fazer. Por isso, olhando para trás, para aquilo que nós fizemos e para aquilo que nós nos tornamos com Cristo, irmãos, só prostrados diante do Senhor, corpo prostrado, mas coração quebrantado, para agradecer e para entregar as nossas vidas ao Senhor novamente e todos os dias. Então eu vou orar e eu quero me ajoelhar. Se você quiser me acompanhar, esse talvez seja um momento da gente reconhecer com o coração quebrantado aquilo de extraordinário que Jesus fez na cruz por nós. Senhor Jesus, que amor é esse? Do nosso Deus que tomou forma de homem, se humilhou, veio até nós, viveu no nosso meio, somente para se entregar naquela cruz, uma morte de sofrimento, de vergonha, de humilhação, de maldição. A gente ainda ouve a sua voz que ecoa pelos séculos: Deus meu, por que me abandonaste? E quando você, Jesus, entrega o seu Espírito, o véu se rasga, não há mais querubins que nos impeçam de entrar, de contemplar a presença do Pai, a presença de Deus. Jesus, nós queremos te agradecer pelo sacrifício na cruz do Calvário, por mais que a gente não dê respostas. Jesus, às vezes a nossa vida é uma vida de perfeita incoerência. A gente fala uma coisa e a gente vive outra, completamente diferente. Jesus, a gente não pode pagar o que você fez naquela cruz por nós, mas a gente quer de alguma maneira te dar uma resposta nessa noite, de pessoas que se dobram diante de você, pessoas que te apresentam um coração quebrantado, arrependido, reconhecidos de tudo aquilo
que você, Jesus, fez na cruz por nós. Jesus, a gente quer olhar para trás, e a gente, quando faz isso, a gente lembra de tantas coisas ruins, amargas, dolorosas na vida da gente e na vida de outras pessoas. Jesus, ajuda a gente a se curar dessas lembranças. E na verdade a gente quer reconhecer de uma vez por todas, sabendo que a sua entrega na cruz foi suficiente para perdoar a gente de todos esses pecados, todas essas atitudes tão desastrosas tantas vezes. E a gente quer te agradecer nessa noite, Jesus. Jesus, obrigado pelo perdão. Obrigado porque nós somos novas pessoas em Ti, em Cristo. Obrigado porque através da cruz, da Sua morte, nós temos acesso direto ao Pai. Jesus, perdoa a gente porque a gente ora tão pouco. A gente medita tão pouco na palavra, às vezes até de uma maneira por obrigação. Mas ajuda a gente a valorizar o nosso acesso e a nossa comunhão restaurada com o Pai. Pai, olha para a gente, Senhor. Perdoa a gente. E nessa noite, mais uma vez, recebe o nosso coração agradecido por tudo que o Senhor tem feito ao longo da história por nós. Senhor, recebe os corações quebrantados. Talvez alguém aqui nessa noite tenha resolvido entregar a sua vida definitivamente a Jesus. Pois nós sabemos, não precisamos de intermediação, não precisamos de profetas, de sacerdotes, de boas obras, de penitências, indulgências, seja lá o que for. O véu foi rasgado, o novo e o vivo caminho foi mostrado, está aberto para cada um de nós. E nós queremos nessa noite, Senhor, te agradecer por essa verdade que nos alcançou e nos alcança nos dias de hoje. E nós queremos te dizer, Senhor, recebe a nossa adoração e a nossa gratidão. E ajuda a gente no dia a dia a expressar o nosso amor pelo Senhor, fazendo muito mais do que nós fazemos nos dias de hoje. Deus, queremos entregar as nossas vidas novamente, hoje, amanhã, depois e depois, dizendo: Jesus, toma conta do nosso ser. Nós te adoramos, olhamos para Jesus e dizemos: esse é o Filho de Deus, e o nosso Deus, aquele que se entregou naquela cruz para perdão dos nossos pecados, e nós te agradecemos por isso. Amém. Amém. Vamos participar da ceia, irmãos? Queria chamar os presbíteros aqui. Jurandir, Douglas, Israel já está aqui. Gil, ajuda a gente aqui. Irmãos, nós vamos entregar aqui o cálice e o pãozinho. Você chamar o pessoal do louvor aqui, obrigado. Segura aí, nós vamos participar juntos. Depois eu vou orar aqui novamente e nós participamos juntos, tá bom? Passa para lá, Israel, por favor.
esse microfone abaixo um pouco. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se vai. Oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se vai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que
Todos foram servidos? Vamos fazer mais uma oração? Deus, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado porque a igreja de Jesus é unida aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque o sacrifício de Jesus nos trouxe, todos, até aqui, para sermos uma família apenas. Pessoas totalmente diferentes, biologicamente, emocionalmente, personalidades totalmente diferentes. O Senhor nos trouxe de lugares, culturas diferentes às vezes. Mas o sangue de Jesus, com todas essas diferenças, nos fez um corpo, o corpo de Cristo, no qual, unidos por Cristo, cada um tem a sua função específica. Ninguém é desprezível e ninguém tem um valor elevado demais. Mas nós somos um corpo em Cristo Jesus. E nós queremos te agradecer mais uma vez, Jesus, pela cruz. Queremos te agradecer pela cruz vazia. Agora na Páscoa também o túmulo vazio. Agradecer porque através da morte e da sua ressurreição nós temos esperança na vida eterna. Porque há uma promessa tua, Jesus, de que você subiria para estar ao lado do Pai, como de fato está, mas que um dia viria para nos buscar a sua igreja, e a sua igreja somos nós. E nós queremos te agradecer, Jesus, por isso. E nós queremos nessa noite, mais uma vez, por mais que a gente não demonstre isso tantas vezes, mas a gente te espera, Jesus. Vem buscar a tua igreja, nós esperamos. Seja breve, Jesus. Nós te adoramos nessa noite, exaltamos o teu nome. Recebe nossa adoração nesse momento onde partilhamos do pão, do cálice, em memória do que você, Jesus, fez naquela cruz por nós. E nós somos agradecidos. Amém. Sabe, irmãos, naquela quinta-feira à noite, com os discípulos no cenáculo, tantos ensinamentos Jesus fez para os seus discípulos ali. João, do capítulo 13 ao capítulo 17, a gente já fez até uma série de mensagens sobre isso. Jesus se encontra ali com seus discípulos, faz a sua última refeição antes da cruz. E depois de comer ali o cordeiro da Páscoa judaica, Jesus então pega um pãozinho ali da mesa, algo tão comum e corriqueiro para a época, mas que tinha tanta representatividade. E Jesus faz uma oração, parte o pãozinho, entrega para os seus discípulos, e esse momento ele diz: esse é o meu corpo que será entregue em favor de vocês. Todas as vezes que vocês fizerem isso, façam em memória de mim. Jesus estava aflito, porque ele sabia que ele ia sair daquela sala para ser traído por um dos seus amigos. Jesus estava aflito, porque
ele sabia do sofrimento. Mas sabe qual era a angústia maior de Jesus? Era ele se fazer maldito no nosso lugar. A angústia maior de Jesus era o Pai virar as costas para ele no momento da cruz. E virou mesmo. Porque o Deus que é santo não tem parte com o pecado. E Jesus se fez um maldito por minha causa e por sua causa. Senão ele não teria dito: Deus meu, por que me abandonaste? Mas o terceiro dia chegou e Jesus ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, há esperança de que um dia nós todos ressuscitaremos em Cristo, para vivermos a vida eterna com esse Cristo que nos amou tanto, a ponto de entregar sua vida por nós. Façam isso em memória de mim. Vamos participar do pãozinho, irmãos? Tira sua tampinha aí do seu copo, cuidado para não virar aí o suco em cima de você. O texto diz que, da mesma maneira, Jesus pegou o cálice e ele disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Os discípulos não sabiam, mas o sangue de Jesus ia ser derramado naquela cruz. O véu seria rasgado de alto a baixo. E todos os homens que crescem em Jesus teriam acesso direto ao Pai, sem a necessidade de um animal morto como sacrifício. A nova aliança no meu sangue diz respeito a isso. Uma aliança que é para sempre. Uma aliança que não é quebrada. Uma aliança que é perfeita e única no sangue de Jesus. E ele disse: façam isso em memória de mim. Você pode trocar o cálice com a pessoa que está do seu ladinho? Diz assim: Jesus morreu por você. Jesus morreu por você. Vamos participar juntos do cálice, irmãos? Coloca a tampinha. Os irmãos vão passando para recolher. Maria vai cantar o refrão. Maria, pode ser o refrão? E aí a gente faz o seguinte: você devolve o seu cálice, a gente vai orar pelas mulheres e a gente vai entregar uma lembrancinha especial que a gente preparou com todo carinho para você. Vamos louvar então com a Maria mais uma parte do canto. Se
na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. A gente vai orar para terminar. Eu queria que as mulheres ficassem em pé. Você vai receber uma lembrancinha aí da nossa igreja. Quem que vai entregar? 10? A gente vive a época onde é pregado o empoderamento da mulher, não é verdade? E isso de fato é verdade, porque a mulher cristã tem o poder do Espírito Santo, não é? Dentro de vocês. Então, realmente vocês são mulheres poderosas. Não pelo que vocês são em si, mas, por favor, mas pela força de Jesus que está em vocês. As irmãs aqui da igreja prepararam a lembrancinha com todo carinho. Espero que você tenha uma semana abençoada, feliz, uma singela homenagem, feita com carinho, é verdade. Todas as mulheres estão recebendo aí, sem exceção. Que Deus abençoe muito vocês, viu, irmãs? Que vocês continuem sendo mulheres sábias, que edifiquem a casa de vocês, mulheres cheias do Espírito Santo. Agora os homens podem ficar em pé, vamos terminar orando. Eu queria pedir para um irmão orar, pegar o microfone aqui. Israel, você pode fazer essa oração, agradecendo pela vida das irmãs e fazendo uma oração de gratidão também? Vamos orar, irmãos, terminando o nosso momento de culto aqui? Vamos orar, oremos. Pai, queremos te louvar pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é real e como falou conosco nesta noite. Obrigado, Senhor, porque de fato o véu se abriu
e nós temos acesso direto a Ti, Pai. Obrigado por esta verdade imutável, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa as irmãs, Senhor, as mulheres, Amém, Jesus. pelo Seu dia, mulheres valorosas. Continua, ó Pai, abençoando elas a cada dia, Pai. Toma em Tuas mãos, livra, protege de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou naquela cruz, que apagou o nosso passado, perdoa os nossos pecados do presente, dando esperança de um futuro, da vida eterna. O amor de Deus, o nosso Pai querido, que entregou seu único Filho para morrer naquela cruz por nós, e o Espírito Santo que habita em nós, que nos lembra todos os dias da graça, do amor sobre as nossas vidas. Que todas essas coisas, irmãos, sejam com vocês nesses dias, a paz, a manifestação do Espírito, o amor, a unção, o sustento, a liberdade, o acesso ao Pai. Todas essas coisas sejam com vocês nesses dias, até que Jesus venha para nos buscar. Amém. Irmãos, vão na paz. Antes de você ir embora, abrace aí pelo menos umas 10 pessoas, faça a inscrição ali, pegue sua fichinha. Se eu fosse você, eu já faria sua inscrição, já deixava ali.